né, que é preciso haver, sim, uma regulamentação para que esses atos, para ajudar esses atos a diminuírem. Mas não é o suficiente. Isso não é o suficiente, certo? O suficiente, né, o que pode contribuir para ajudar e para mudar, inclusive, as próximas gerações, é a educação emocional. E a educação emocional, ela também tem esse princípio de como se comportar nas redes sociais, de como é que você, do tipo de conteúdo que você consome nessas redes sociais, do tipo de comportamento que você tem no ambiente virtual. Está ligado às duas coisas? Sim, está muito ligado, porque é o seguinte, quando você se conhece suas emoções, né, entende como funcionam os seus pensamentos, o seu funcionamento mental, o seu funcionamento psíquico, você passa também a conhecer, né, e a entender o do outro, certo? Então, é o que a gente chama de... Nós passamos a desenvolver uma proteção emocional, o que pode evitar muito, né, esses casos. Eu lembro de uma época que, às vezes, o maior problema que a gente tinha nas redes sociais era um namoro virtual que não deu certo, por exemplo, ou uma paquera ali que não deu muito certo. Hoje em dia a gente está falando de crimes de tortura acontecendo no ambiente virtual. A gente, infelizmente, avançamos muito nesse sentido, mas avançamos de uma forma negativa e criminosa. Hoje não há mais diferença entre você cometer um crime na internet ou você cometer um crime na vida real, na vida física, né? Onde a gente se conhece presencialmente, pessoalmente. E isso assusta, porque antes era... tal ambiente virtual não tem como isso acontecer. Hoje em dia não. Até nesses ambientes dá para isso acontecer. A gente está falando de um caso de sessão de tortura, né? Um adolescente que torturava outras adolescentes. Até na descrição da matéria chegam a citar zoofilia também, né? Veja, a automutilação hoje só cresce entre os adolescentes. E a gente vê que existem outros adolescentes que usam essas plataformas digitais para ameaçar, para violentar outros adolescentes. É assustador, Elisiane. É verdade, Gilmara, porque eles fazem isso por meio da manipulação. Porque a manipulação não acontece só, por exemplo, nós aqui, né, no mesmo ambiente, de forma física, não. A manipulação é algo emocional, que é expressado através de uma linguagem, de um código. Então, qualquer pessoa consegue manipular a outra mesmo à distância. Então, essa manipulação é o principal ponto para essa subjugação, para esse cenário do adolescente se submeter a esse tipo de coisa. Desse comportamento sádico, né? Porque eu chamo de comportamento sádico e como de fato é. E aí a gente precisa entender, inclusive, o perfil do abusador, nós vamos chamar assim, né, do abusador, e da vítima, do manipulador e de quem está sendo manipulado. E aí a gente está falando de adolescentes. Sim. É pesado dizer que um adolescente é um abusador, Elisiane? É pesado, mas é a realidade, Gilmara, né? Isso acaba se desenvolvendo, como eu estava falando anteriormente. Eles têm um perfil característico, certo? Para poder desenvolver, ter esse comportamento sádico, né? A gente poderia traçar esse perfil? Sim, sim. São pessoas que precisam... na verdade, a vítima e o abusador, eles têm algo em comum. Eles têm baixa autoestima, né? Só que um age de uma forma e o outro age de outra. O abusador que tem um comportamento sádico, ele quer o quê? Ele quer alimentar o ego dele. Ele quer se sentir, né, autossuficiente, ele está ali para se autoafirmar. Ele está, inclusive, eu vi, né, que ele é considerado um deus. Não sei se vocês viram, mas para as vítimas, né, ele era considerado um deus. E essa era a imagem que ele se preocupava em passar, porque era aquilo que ele queria. Né? Então, são pessoas, crianças, adolescentes, que têm uma baixa autoestima, que já vêm de agressões, de conflitos familiares, negligências familiares, e como não tem aquela atenção, como não é valorizado, sente que não é valorizado pela família e pelos pais, eles, infelizmente, né, desenvolvem de forma disfuncional, que a gente chama, esse tipo de comportamento. E aí, né,
que é o sadismo. Né? E a outra, no caso, a vítima, né, que está ali do outro lado, ela sente a necessidade de fazer parte de um grupo, né, de pertencer a um grupo, né, de se sentir acolhida de alguma forma. Aí você me pergunta, mas como, Elisiane? Se ela era agredida psicologicamente e até fisicamente por meio da manipulação. Certo. Nós temos também aí dois perfis. Existe aquela vítima que sente prazer também em ser agredida e manipulada, e existe aquela outra que inicia ali só porque está buscando um grupo, quer, né, se sentir bem acolhida, e de repente se depara com uma realidade super agressiva e depois não tem mais como sair. Elisiane, a gente consegue explicar como é que comportamentos antes vistos muito mais em adultos, hoje chegam também à fase da adolescência? Como é que a gente encurtou essa linha, digamos assim, esse caminho? Antes a gente falava de adultos que tinham esse comportamento sadista, esse comportamento de manipular, de ser manipulado. Hoje a gente está falando de adolescentes que sentem prazer em serem violentados, em serem agredidos, em ter pessoas cometendo violência contra eles. Não é muito novo para isso? Como é que a gente poderia explicar algo nesse sentido? Então, Gilmara, não é muito novo para isso. Por quê? Porque isso vem da infância, na fase anterior, recente. Né? Então, se você sofre agressões, negligências e agressões de todas as formas, eu estou falando aqui, né? Que a gente nem sabe quais foram. Mas todo tipo de agressão, se você for uma criança que sofreu todo tipo de agressão, né, você pode sim desenvolver esse comportamento sádico. Por quê? Porque perceba, quando a gente não é negligenciado, que a gente recebe amor, carinho e afeto e atenção dos nossos pais, dos nossos responsáveis, a gente sente prazer, bem-estar, satisfação. A gente se sente o quê? Feliz. Né? A gente não vai sentir, claro que a gente vai sentir raiva, mas em determinadas situações. Mas a gente não vai crescer, se desenvolver com aquela raiva tomando conta, aquela revolta, né? Todas aquelas emoções e sentimentos negativos aflorados. Não vai. E como o adolescente, ele não tem ainda o cérebro desenvolvido como o nosso, adulto, ele vai começar a expressar. E aí ele passa a representar dessa forma, por meio do comportamento sádico. Que é uma forma disfuncional, que ele encontra, né, de sentir prazer, satisfação, bem-estar. Né? Há, sim, descarga de dopamina no cérebro deles, sabe? E de outras substâncias cerebrais importantes para o nosso bem-estar. Nesse caso específico que a gente está comentando, Elisiane, ouvindo a sua avaliação, né? Claro que você não viu a pessoa, não diagnosticou, não tratou, não consultou, mas a gente está falando das informações gerais que foram repassadas pela imprensa. Esse jovem agressor que manipulou, né, e que torturou essas adolescentes, ele mostra traços também de psicopatia? Dá para ter as duas coisas? Dá para ser uma pessoa sádica e uma pessoa psicopata? Dá, Gilmara, dá para ser uma pessoa psicopata e ter comportamento sádico, como também não ser psicopata e ter comportamento sádico. Né? Porque qual a diferença? Como eu falei anteriormente, o comportamento sádico, o sadismo, traz o quê? Prazer, satisfação, bem-estar nessas pessoas que têm esse funcionamento disfuncional. Lembrando que o psicopata não tem. Ele tem o quê? A ausência de emoções e sentimentos, certo? Ele age mais por impulso, né? E por toda uma avaliação do contexto, certo? Mesmo assim, ele tem comportamento sádico. Entende a diferença? Então, o psicopata, ele consegue ter algum prazer nesses comportamentos sádicos, digamos assim, se ele for por essa linha. Ele não sente o prazer. O psicopata, ele não vai sentir. Né? Ele só acha que ele deve fazer aquilo ali. Vou fazer. E é tanto que é muito bem elaborado. Uhum. Muito racional. Isso, exatamente, muito racional. Não tem nenhum envolvimento ali emocional. Uhum. Então, tem estudos, pesquisas que dizem que o psicopata, ele age mais por impulso, mas também
É um impulso onde ele calcula. Elisiane... Tipo assim, Gilmara, não tem uma causa emocional. Sim. Porém, a psicopatia, né, você pode nascer já, né, com essa alteração cerebral que o psicopata tem, de forma anatômica. Porém, isso só será desenvolvido se o ambiente for propício para isso. Tem uma pesquisa recente, eu não lembro qual a especialidade dessa pessoa agora, para poder mencionar aqui, mas ele se submeteu a um exame, acredito que foi ressonância, e aí ele mesmo fez a avaliação do cérebro dele e viu que ele tinha um cérebro compatível com o cérebro de um psicopata, que áreas ali não eram ativadas, né? E aí ele se perguntou, mas como eu sou um psicopata? Como se meu cérebro, né, é de um psicopata e eu não sou um psicopata? Como pode acontecer? E aí, né, os estudos trazem esse entendimento, essa compreensão de que você não basta, não é suficiente você nascer com alterações cerebrais. O ambiente é determinante. Você entendeu? Inclusive, entre outras patologias, né, que a gente vê como outros transtornos de personalidade. Elisiane, a gente consegue explicar o que motiva um jovem a cometer violência contra si mesmo ou a permitir que outras pessoas, né, o violentem de uma maneira até prazerosa em alguns momentos? Sim, é justamente por isso, Gilmara, porque por já estar desenvolvendo um funcionamento disfuncional quer dizer que não é saudável, né? Eles passam a só sentir prazer, satisfação e bem-estar se for por meio da dor. Então, isso vale para quem está manipulando, está fazendo, está cometendo o ato, né, ali, está proporcionando. Quanto para as vítimas. Como para as vítimas. É por isso que está o nome de sadismo e masoquismo. Porque o sádico é aquele que, né, que oferece, que propicia. E a vítima é a que aceita. Né? A que aceita passar por aquilo. Aí eles dizem, mas nesse caso, a gente não sabe se é as vítimas, porque também existe vítimas que não aceitaram e, de repente, já estavam ali. E aí foi como eu te falei. Né? Em busca de aprovação, né? Em busca de reconhecimento. Para o adolescente tem muito isso, precisa estar inserido em um grupo, pertencer em um grupo para se sentir aceito. Nesse caso, os amigos fazem toda a diferença? Na fase da adolescência, sim. E esse alerta é importante falar. A gente, quem nunca cresceu e nunca ouviu os pais dizerem, olha, não ando com fulaninho, olha, ciclano não é um bom amigo e etc. E às vezes você gosta da pessoa e você reluta e você diz, não, você está errado. Mas a diferença, né, de quem tem amigos que conseguem identificar, às vezes, um problema, que incentivam, que acompanham o seu dia a dia, que te levam, né, para experiências saudáveis, para vivências, né, que vão deixar você protegido, que não vão colocar você em risco, é muito grande daqueles que só querem realmente, às vezes, ver o mal, né, levar você para um ambiente que, às vezes, você nunca viu, nunca conheceu, mas você é inserido ali para tentar estar junto daquela turma ou para fazer aquilo que todo mundo faz e você acaba sendo levado para um destino, muitas vezes, fatal. Perigoso, arriscado. E é por isso que os pais, eles devem estar atentos. Não só ali na infância, na primeira infância, mas também na adolescência. Os pais não podem negligenciar. Nesse caso, né, que eu li a matéria, eu vi que o adolescente, ele morava em cima e os pais embaixo. Era praticamente isso. Então, assim, literalmente, na prática, a gente não via uma conexão. Inclusive, o ambiente em que esse adolescente estava inserido. Sim. E não havia sequer a preocupação dos pais com não o que tinha. Aquele filho estava fazendo naquele computador, Gilmara, naquele ambiente virtual. Exatamente. Então, assim, a gente percebe, é visível, né, como que esses pais não percebiam isso? Né? Como que ele vivia naquele ambiente, o quarto dele, né, naquela situação, não
faz muito sentido, né? Saudável, Foi não. pouco acompanhamento dos pais e essa omissão, ela é gravíssima, né? Possivelmente. Não, aí é reflexo por toda a vida. E acaba acarretando o que a gente acabou de narrar aqui, porque eu tenho a certeza que esse caso foi um caso que ganhou notoriedade porque foi investigado, teve a participação da polícia, etc. Mas quantos outros casos estão acontecendo hoje, agora, nesse momento? Né, de crianças isoladas dentro dos seus quartos, os pais vivendo suas vidas como se não fossem pais, essa criança ou adolescente fazendo o que quer, consumindo o conteúdo que acha que é o melhor para ela, que gosta, e às vezes chega uma tragédia dessa, aí é quando os pais vão dizer: o que eu perdi? Né? Perdeu muito, e quem perde muito mais não é só os pais, também essa criança, aí é esse onde adolescente. Aí é onde está, Gilmara. É interessante essa sua fala, que os pais, alguns podem pensar assim, outros não. O que é ainda mais infelizmente, triste, né? lamentável, isso. Até porque, como eu disse, esse comportamento é desenvolvido, isso pode ser aprendido. Então, aprenderam como? Você entende? Porque já fizeram com eles. De alguma forma, de certa forma, já fizeram. Não nutriram emocionalmente, sabe? Não tiveram afeto, foram negligenciados. E a maioria negligenciados em todos os sentidos. E a gente sabe que quem pode ajudar nesse momento são os pais, né, Elisiane? Exatamente, porque são os nossos pais, né, que nos proporcionam, né, nos ajudam, contribuem significativamente para a nossa construção psíquica. Um quadro como esse, uma pessoa sádica, identificada, diagnosticada, pode reverter essa situação ou não mais? Gilmara, eu não posso te dizer aqui que não. Eu acredito no ser humano. E é por isso que eu sou psicóloga. Mas eu vou te falar uma coisa. Muito intenso. É muito difícil. É muito difícil. Porque o cérebro já aprendeu aquilo ali. A sentir prazer e ter satisfação só daquela forma. Então, ele vai precisar, se ele quiser, que a gente parte desse princípio. Primeiro, a pessoa toma consciência, né? Consciência de que precisa mudar, de que precisa melhorar. E aí, depois disso, ela aceita. Depois dessa aceitação, é que pode se iniciar alguma mudança. Antes disso, fica inviável, não tem condições. E aí, aquele ser humano, né, passando por esse reconhecimento, essa aceitação, ok, vamos lá. Vamos agora iniciar a mudança. Ainda assim vai ser muito difícil para ele. As recaídas. Por quê? Porque ele vai ter que se adaptar, vai ter que alterar todo um funcionamento cognitivo. Sim. Todo um funcionamento, real, né? Ele vai precisar aprender a desenvolver a condição de sentir prazer e satisfação de forma saudável. E aí, óbvio que o cérebro vai sofrer aquele impacto, não vai reconhecer aquilo ali, aquele funcionamento. Elisiane, eu acho que é importante a gente citar um detalhe importante para a gente entender esses crimes, essas situações que acontecem em ambientes virtuais. A falsa sensação, eu digo falsa porque a internet, o ambiente virtual não é terra sem lei, e está aí a polícia civil para dizer isso, tem aí os mecanismos para dizerem isso, os investigadores, a atuação efetiva da polícia que já conseguiu punir, identificar e prender diversas pessoas que cometem crimes variados na internet. Mas a falsa sensação de estar protegido por não se mostrar, por poder esconder o seu rosto atrás de uma foto falsa, por poder esconder quem você é através de um nome falso, né? Então, isso gera uma sensação de conforto para essas pessoas que pretendem, que já anseiam ou que já praticam até crimes diferentes nos ambientes virtuais. Sim, com certeza, porque ali, ou você pode ser quem você de fato é, ou você pode criar algo que você não é, quem você não é. Você entendeu? Então, a internet, ela nos traz essa condição. Esse anonimato, né? Coisa que no presencial, como se diz, no físico, né? Isso não acontece. Não acontece. Você pode até fingir,
por um tempo. Você pode até estar disfarçado, né? Isso, mas não por muito tempo. A sua máscara, uma hora, vai cair. E você vai mostrar quem de fato você é. Pois é. Mas aí eu relembro que nós temos os meios de identificar, de encontrar, de rastrear qualquer que seja o criminoso que esteja usando o ambiente virtual para danar, né? Para trazer danos. Melhor dizendo, para trazer danos a qualquer pessoa, seja na questão sexual, seja no estelionatário, enfim, você sempre vai deixar marcas, registros, você sempre vai deixar indícios de que esteve em determinado